todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, oh, 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 vinho e pão. Agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o vale desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o vale desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, oh, 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 vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, oh, 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 vinho e pão. Agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o vale desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração.
vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão.
encorajamento sobre a vida dele, sobre a casa dele. Aleluia. Queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Por um instante, aquieta sua alma na presença do Senhor, declarando: Senhor, nós estamos aqui. Como igreja do Senhor, estamos reunidos no Teu nome, Senhor, para levantar a Ti, ó Deus, o nosso louvor, levantar a Ti a nossa adoração. Nos conduza, Senhor, a esse lugar, ó Pai, de adoração. Nos conduza, Senhor, a esse lugar secreto, ó Deus, em Ti. Ó Deus, queremos como igreja, Senhor, nos adentrar, ó Pai, em Tua presença, Senhor. Ó Deus, mergulhar na Tua presença, Senhor. Gerar, ó Pai, uma atmosfera de adoração a Ti, Senhor. Porque somente o Senhor é digno do nosso louvor. Somente o Senhor é digno da nossa adoração. Somente o Senhor é digno do nosso tempo, do nosso melhor, ó Deus. Receba, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nos conduza ao Teu jardim para Te adorar. Aleluia. Cantemos assim: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Mais uma vez a igreja cante ao Senhor, cante. Vem, Senhor, todos os dias, Senhor, somente para Te adorar. Eu quero ser, eu quero ser primeira essência, jardim particular. Adore ao Senhor. Coloque o seu coração diante dele nesse momento. Cante. Eu estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho, do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca. Faça essa oração a Ele. O desejo de Te adorar. Levanta suas mãos e cante alto a Ele. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Eu quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Senhor, não quero, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo ardente, Senhor, de Te buscar, de Te encontrar, de Te adorar, Senhor.
adoro. Te adoro. Eu te adoro. Pensa ele vem sobre mim. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Eu te adoro. Te adoro. Eu te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Jardim particular. Aleluia. Queremos ser cuidados por ti, Senhor. Queremos ser cuidados por ti, Senhor, como um jardim fechado, como um jardim, ó Deus, protegido, um jardim, Senhor, conduzido, criado por ti, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece as estações da nossa vida. O Senhor conhece as estações desse jardim, ó Pai, que é a minha própria vida, Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, quais são as intempéries, quais são os problemas, as dificuldades. O Senhor conhece cada característica desse jardim que é a nossa vida, Senhor. Aleluia. Cuida de nós, ó Deus. Rega, Pai, as nossas vidas com a Tua água. Rega-nos, ó Deus, contigo, pelo que há em Ti, Senhor. Rega a nossa vida, Senhor, com os Teus rios, ó Deus. Coloca os adubos, ó Deus, que o Senhor sabe, ó Pai, os nutrientes necessários nesse jardim, ó Deus, para que ele possa florescer, para que ele possa ter vida, Senhor. O Senhor nos conhece. Nós chamamos por isso, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias pra te adorar. Quero primeira essência, jardim particular. Amém? Você crê nesse cuidado de Deus na sua vida? Queria nesse momento convidar aqui 3 irmãos que se habilitem para poder ler um versículo que vai aparecer ali. Queria chamar aqui, quem pode se habilitar? Queria um do embaixador do rei, um das mensageiras. Pode ser? Quem vem? A Adoleta. Isso, já vem um ali. Das mensageiras. Já chegou. E agora um adulto, um pai de uma dessas crianças aqui. Quem vai vir representando aí os pais? Um de cada vez, irmão, senão vai... Vamos. Chegou um. Vai passar ali primeiro, Salmos 28, 7. Pode falar. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Romanos 8:37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém. 1 João 5:4. Não veio não, pai? Cadê o pai e a mãe? Ah, então lá vai.
1 João 5. Isso, pode ler. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Você crê nisso? Amém. Quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele nos garante a vitória. Amém? Você crê nisso? Nessa verdade? Nesse momento nós vamos simplesmente clamar ao Senhor através dessa canção, dizendo: Senhor, a Ti eu me rendo, eu me coloco aos Teus pés, eu deposito toda a minha confiança em Ti. Cantemos ao Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo, cantemos a Ele. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro eu refúgio. A Ti eu vou clamar, cantemos juntos. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
Sabe, no primeiro culto nós citamos aquela passagem onde aquela mulher, ela rompeu com os olhares, ela rompeu com os olhares de religiosidade, ela rompeu com os olhares maliciosos, e ela foi adentrando, entrando na presença do Senhor, entrando diante da presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus, faça isso nesse momento. Se lance aos pés dele, se lance aos pés daquele que mudou a sua história, se lance aos pés daquele que não te olha com um olhar julgador. Ele te olha com um olhar de aceitação, de amor, de bondade. Ele é Jesus, 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 amado da nossa alma, querido, desejado da minha alma. Fale com Ele nesse momento. Feche os seus olhos e se imagine naquele lugar. Se imagine no lugar daquela mulher que rompeu com todos os olhares, e ela se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus e chorou aos pés dele. Ela secou os pés do Senhor com as suas próprias lágrimas. Ela secou os pés dele com seus cabelos. Ela quebrou um nardo finíssimo, um perfume caro, diante dos pés dele, porque ela queria simplesmente dizer: te amo, Jesus. Porque ela simplesmente queria dizer: eu me rendo aos teus pés. Eu te quero. O Senhor me achou, o Senhor me salvou. Não importa mais os olhares, não importa mais a multidão. O que importa é que está eu aqui com o Senhor. É somente eu e o Senhor agora. Feche os seus olhos, contemple o Senhor. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Justo e fiel, vestidos de glória e poder, coroado está para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Levanta um clamor nesse momento, irmão Ronaldo. Faça isso. Aleluia, santo, santo, santo. Amém. Tudo que Deus está escrito. Glória a Deus. Ó Pai, que tu és Deus fiel, Senhor. Podemos
queria te convidar nesse momento, levanta suas mãos em rendição a Ele, somente a Ele. Somente Ele é digno do nosso louvor, somente Ele é digno da nossa adoração, e cantemos a Ele. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está. Para todo sempre Ele é. Sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Amém, irmãos? A igreja pode se assentar um momento. Quero convidar as crianças de 1 a 8 anos a vir aqui à frente. Esse é o momento do Ministério Kids. Quero convidar a irmã Thelma Jane. Podem vir. Amém. Podem vir. Levantar. Nossa irmã Thelma Jane vai orar, agradecendo a Deus pela vida das nossas crianças, abençoando os pequenos e também a equipe do Ministério Kids. Bom dia, meus irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. E como eu tenho dito, se você quer o privilégio de ministrar a vida dessas crianças, porque é um privilégio, irmãos, é o melhor ministério que tem. E você vai poder colocar isso diante do Senhor, que você ministrou, evangelizou uma criança. E ver os frutos é maravilhoso, porque você vai vê-la crescer. Então você evangelizou ela pequenininha e vai vê-la aqui depois como embaixador, como mensageira, como um pastor, como um missionário. Isso é um privilégio que Deus nos dá. E nós esperamos que a igreja abrace esse privilégio e venha para o Ministério Kids. Pode falar comigo depois, ou com a Amanda, que é a líder desse ministério. Orem por aqueles que já têm esse privilégio de servir ao Senhor no Ministério Kids. Pai querido, muito obrigada por esse dia. Um dia festivo, Senhor, porque é um dia que a tua igreja se reúne para cultuar, para adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. O Senhor tem derramado a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, Pai. E nós te agradecemos por isso. Pedimos ao Senhor em especial por cada criança aqui, que ouve a tua palavra, mas para ouvir a tua palavra é preciso que haja alguém para pregar a tua palavra, Pai. Então levanta os teus filhos, Senhor, para servir e ministrar a vida dessas crianças, para que possamos ver os frutos, Pai, tanto na igreja local, quanto espalhados, ó Deus, por este mundo, pregando o teu evangelho, como pastores, como missionários, como crentes em Cristo. Que cada uma dessa criança, ó Deus, encontre a Jesus
e se converta, entregue o seu coração para Ele, para que jamais se desvie dos teus caminhos, Pai. Abençoa aqueles que já têm o privilégio de ministrar a essas crianças, dando renovo, sabedoria e inteligência, Pai, ferramentas e estratégias para alcançarmos o coração delas. Nós te agradecemos porque o Senhor tem abençoado esta igreja, Pai. E queremos e pedimos ao Senhor que possamos ver os frutos, Pai, de tudo isso ainda por muito tempo. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? As crianças já podem ir. Papai e mamãe podem conduzir, então, os seus filhos lá para o Ministério Kids, que eles estarão indo para o Amigos de Missões. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus. E esse é o nosso momento de dedicação de vidas e bens. Então, eu convido você que deseja entregar hoje o seu dízimo, a sua oferta, a participar neste momento. E você também que está em casa, da mesma forma, pode fazer também a sua contribuição, transferindo o valor do seu dízimo, da sua oferta. Atento aí às informações, se você desejar ofertar para missões, ou para ação social, ou para a construção do novo templo, você pode também, assim, ofertar. Nós vamos cantar o hino 244 do Inário para o Culto Cristão, Ó Trazei a Casa do Tesouro. Eu convido os irmãos a se colocar em pé novamente, para que nós possamos cantar bem alegres esse hino, na regência do irmão Altiene e com o nosso irmão Edinaldo aqui no piano. Irmãos, no primeiro culto, o pastor Fábio falou o seguinte, presta atenção no que ele falou, é a primeira vez nesses 18 anos que eu aqui estou, que esse hino é cantado na igreja. Eu caí para trás, pum! Aí a irmã Elane falou, não, nós já cantamos aqui. Então vamos caprichar. Eu vou cantar a primeira estrofe, para a gente não repetir, para não extrapolar o nosso horário. E vou cantar a primeira estrofe, depois vamos repetir as 3 estrofes. Tranquilo, os irmãos conhecem, tenho certeza. Tá bom? Qual o número? Esqueci. 244. Tá bom, irmãos? Vou cantar a primeira estrofe aqui sozinho, fazer um solo bonito. Aí os irmãos prestem bem atenção, porque aí vamos cantar todos as 3 estrofes. Tá bom? Ouçam o som. Trazei a casa do tesouro, dízimos, ofertas com amor, concordado com os bons mordomos, desfrutando as divinas promessas de orvalho, confiante dedicai-vos já ao Senhor, que grande bênção sobre nós derrama. Toda a igreja cantando, bem pedindo que derrubar esse prédio com os tons das nossas vozes. Cantemos. É bonito. Ó, trazei a casa do tesouro, dízimos, ofertas com amor, consagrai-vos com os mordomos, desfrutando as divinas promessas. Acabamos de cantar, né? Agora ficou bonito, agora ficou bonito. Amém, irmãos. Nós vamos orar em gratidão ao Senhor
pelos dízimos e ofertas, consagrando a Ele as nossas vidas e bens. Quero convidar o irmão Sérgio para fazer essa oração. Oremos então. Senhor nosso Deus, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria. Pai, nós te louvamos com os nossos bens, com tudo aquilo que o Senhor tem abundantemente derramado sobre nós. E tão pouco temos dados, em vista de tantas maravilhas e bênçãos alcançadas. Nós te louvamos na beleza da tua santidade, te glorificamos por tudo. E rogamos a ti, Senhor, que aquele que não pôde te ofertar nem cultuar nesta tarde, nesta manhã, que o Senhor venha estar abrindo portas e dando condições para que, com alegria, venhamos a ofertar a tua casa. Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja pode se assentar. Pastor Fábio. Amém. Bom dia, irmãos. Desanimados, né? Gostaria de saudá-los com a graça, com a paz de Cristo. Amém, queridos? Mas é sempre grande nós estarmos juntos, né, cultuando a Deus. Eu queria agradecer aqui a presença dos irmãos que estão nos visitando. Há alguém que nos visita nessa manhã, por favor, só levante suas mãos assim. Pastor, estou visitando a igreja hoje. Vem aqui conhecer isso. A jovem ali, mais alguém? Isso, lá atrás, aqui na frente. Eu vou pedir você que está do lado desse irmão aí, dessa irmã, que você cumprimente essa pessoa, diga para ela que ela é muito bem-vinda aqui na nossa igreja. Meus irmãos, antes de compartilhar com você um texto da palavra de Deus, eu gostaria de registrar aqui alguns motivos de gratidão ao Senhor pela vida de muitos irmãos aqui da igreja, muitas coisas que têm acontecido aqui. Uma palavra de gratidão pelos irmãos que labutam aí lá na nossa escolinha de futebol. Todo sábado, você sabe, nós temos uma escolinha de futebol aqui na igreja às 8h30 da manhã. E a gente tem recebido muita criança, muita gente de outros bairros da cidade aqui. Tem sido um tempo precioso ali, com os nossos irmãos ali, alguns irmãos aí da área de educação física, que nos abençoam aqui todo sábado, evangelizando ali as crianças e famílias. Então, a minha palavra de gratidão a esses irmãos. Agradecer também ao Ministério Infantil, que ontem aqui na igreja, eles promoveram aqui, eu acho que, eu estou confundindo o nome, parece que chamando um projeto chamado Missionar. Isso, então, Missionário. E ontem nós tivemos aqui um encontro de crianças de 4 a 9 anos. Tinham mais de 50 crianças aqui ontem, e toda a equipe do Ministério Infantil investindo na vida das nossas crianças. Então, aí a minha palavra de gratidão a esses irmãos também. Queria agradecer também, muita gente não sabe que tem, mas a nossa igreja, não sei se você sabe, ela tem um clube de bike. Você sabia disso? Um clube de ciclistas. Sabia disso? A gente tem um clube de bike, o PIB Bike Club. E o pessoal sai todo sábado, 6 horas da manhã, para andar de bicicleta, juntos. E esse trabalho tem rendido a aproximação de muitas pessoas não crentes também da nossa igreja. O pessoal tem evangelizado através desse processo, desse projeto, que a gente sai, a gente ora, a gente faz a leitura devocional. Então, ontem aqui nós saímos aqui com umas 17 pessoas, né? Algumas pessoas afastadas da fé. Então, Deus tem usado também a vida desses nossos irmãos durante a semana, para no sábado estar convidando pessoas a participar do nosso clube de bike, né? E você pode participar também se você quiser, tá bom? Você tem uma bicicleta, evidentemente, ou vai na carona de alguém, senta e pode ir mais todo sábado. E tem sido muito legal, muita gente chegando na igreja por conta disso. Eu queria lembrar 2 coisas importantes. Aí um outro motivo de gratidão também que aconteceu aqui no primeiro culto. Ontem nós tivemos aqui o encerramento do projeto Casamento Singular, que é o projeto do Ministério Aliança aqui da nossa igreja. Tivemos aqui, nós formamos ontem 12 casais que passaram pelo curso de Casamento Singular. O Casamento Singular é um projeto da nossa igreja, onde nós trabalhamos discipulado com casais. São 2 turmas por semestre. Cada turma tem 6 casais apenas, né? E ontem foi o nosso encerramento, e hoje aqui, durante o primeiro culto, a equipe foi toda chamada aqui do Ministério Aliança, todos os facilitadores e todos os casais também receberam seus certificados. Eles chegaram no final do curso, conseguiram chegar, todos eles, 12. E dizer para você que no próximo semestre nós vamos ter mais 2 turmas do Casamento Singular. É um projeto, ele dura 3 meses de discipulado intenso ali, dominical com casais. Então, graças a Deus, a gente ouviu muita coisa boa. Você não precisa ter assim, tempo de casado, né? 1 ano, 10 anos, não importa. Nós tínhamos um casal com 38 anos ou 36 anos de casados que participou,
E tivemos um casal que estava casado há 1 ano também, participou, né? Eles participaram também aqui, então não precisa. Então é um investimento aí na sua vida conjugal. E aí muito legal isso também. Eu queria só dar 2 avisos importantes. Eu vou começar com o mais perto, depois com o mais longo. Próximo dia 29, sábado que vem, lá no sítio da nossa igreja, a nossa juventude, os jovens da nossa igreja vão estar promovendo lá um culto, que eles estão chamando de culto na roça. Então a gente vai estar promovendo um culto lá, de confraternização entre a juventude, e esse convite ele é estendido a todos os adolescentes da igreja também. Então, se você é adolescente da igreja, se você é jovem da igreja, você pode participar lá. Você só precisa fazer a inscrição através de um link, que eu não sei onde é que está, mas esse link está num grupo de WhatsApp desse aí. Se você não sabe onde está, você procura alguém que é da direção da juventude, né? Pergunta no jovem, como é que eu faço a minha inscrição? E eles orientam você. Nós já estamos com mais de 100 inscritos para a nossa festa da roça lá, nosso culto na roça lá, semana que vem, tá? Vai começar por volta de 4, 5 horas da tarde e a gente vai até a noite. Você é convidado a participar. Agora, um convite para os homens da igreja, no dia 13 de julho, sábado, nós vamos ter um culto aqui na nossa igreja também, promovido pelo Ministério Homens Corajosos, e a gente vai estar recebendo aqui o pastor Rafael Antunes. A gente vai estar falando, Rafael vai estar falando sobre a importância ou o valor da ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Então eu queria pedir, você que é homem aqui da igreja, eu sou homem, não é? Você passa, assim que terminar o culto, você desce aqui a rampa, nosso irmão Cláudio, ele já vai estar aqui embaixo da Central de Boas-Vindas, faz a sua inscrição. Irmãos, é um tempo precioso que a gente tem aqui de comunhão, de encorajamento entre os homens. As mulheres têm feito isso durante a semana, através dos grupos delas ali de estudo bíblico, de oração, tem sido um tempo precioso, e eu gostaria muito também de ver os homens envolvidos nisso. A gente tem, graças a Deus, colhido muitos frutos. E um dos frutos que a gente tem colhido aqui na igreja, que muito alega o coração de todos nós sempre, é através do trabalho dos nossos embaixadores do rei e das nossas mensageiras do rei. Não é isso? Que é um grupo precioso que a gente tem aqui na igreja. Eles dão muita alegria para a gente. Se você nunca veio aqui na igreja na segunda e na terça-feira, você está perdendo. Porque na segunda nós recebemos os embaixadores aqui. E para mim, às vezes eu estou ali no gabinete trabalhando, estou ouvindo o barulho que eles estão fazendo, a alegria deles, o movimento deles, a correria deles, eu fico muito feliz. Falei, que bom que essas crianças estão aqui na igreja, correndo, participando, estudando a Bíblia, brincando, um monte de coisa. Então eu queria convidar os embaixadores que viessem aqui, todos eles, porque há 3 semanas, Hudson, salvo engano, há 3 semanas, eles participaram do Congresso de Embaixadores do Rei do Estado do Rio de Janeiro, da nossa Convenção Batista, e aí nós vamos falar bem forte o nome da nossa convenção, Convenção Batista Fluminense. Eles participaram aqui, lá do Congresso. O Congresso aconteceu lá em Nova Iguaçu. Isso. O nosso congresso aconteceu lá em Nova Iguaçu. Eu converso com o Hudson, né? O Hudson, ele lidera aí o trabalho da embaixada junto com vários irmãos, vários conselheiros. Ele vai explicar melhor o que aconteceu lá, mas eu estava conversando com o Hudson. O Congresso de Embaixadores da nossa Convenção Fluminense é uma das mais disputadas, né? Das mais desafiadoras do Brasil. Não à toa, ano passado a gente ganhou a Olimpíada Nacional, né? A nossa associação aqui. Então, nós somos campeões nacionais, né? Olímpicos nacionais. Né? Só o Fluminense é campeão olímpico, você sabe, em 1952. A gente tem uma taça olímpica. Então, a gente também. Mas eu vou passar a palavra para o Hudson. Ele vai falar o que aconteceu lá. Eles ficaram em 3º lugar no estado. E foi um negócio acirradíssimo, porque aquelas associações lá de baixo, a Belfor Rochense, a Caxiense, a Iguaçuana, os garotos lá são fera também, eles são muito dedicados, muito dedicados. Vocês que estão com a camisa das mensageiras não vieram por quê? Pode vir, depois, desculpa. Hudson, fala aí você, meu filho. Bom dia, irmãos. Para muita gente, para muitos pais foi difícil permitir. Tivemos lá com 888 congressistas, contando com a equipe de apoio, o pessoal que trabalhou, a gente passou com certeza de 1.200 pessoas. Então você vê que é um evento muito grande, é o maior evento de embaixadores do rei do Brasil, o evento promovido pelo DCE Fluminense. O tema foi Embaixadores buscando o reino de Deus, e a divisa foi buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente trabalhou esse tema específico lá nas pregações, né?
E aí eu gostaria que a mídia passasse rapidinho um vídeo, porque ele consegue traduzir bem, bem rapidinho, um pouquinho de tudo que aconteceu lá. Por favor. Lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, nos manda em seu favor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que ele deu, aquele que por nós. Vocês podem ver que tem atletismo, natação, tênis de mesa, xadrez, diversas competições aí da área esportiva. E a gente representou a região Serra Litoral, as igrejas aqui da nossa região, Rio das Ostras e Casimiro. Tínhamos aí a caravana foi com 110 daqui, sendo que dos 110, 33 eram da nossa igreja. O vôlei, os meninos ficaram em primeiro lugar, nosso técnico era o Flávio. Aproveitando o xadrez aí, o Lucas ficou em primeiro lugar também. Na natação a gente teve 3 colocações. Samuel, segundo lugar. O Samuel pequeno aqui também, segundo lugar. Levanta a mão, dá um. Samuel Valadão. E o Pedro César também teve um destaque bom aí na natação, ficou em segundo lugar. Então, vocês estão vendo aí que tem também as provas bíblicas, né? E aí a gente vou fazer um pequeno resumo aqui das colocações, para eu não esquecer ninguém, porque o esforço dos meninos é muito grande, gente, muito grande. Inclusive, a gente tem por volta de 70 a 80 meninos aqui na nossa embaixada, e eu não posso levar todo mundo. Como a gente faz parte de uma delegação, a gente só pôde levar quem se classificou. Mas muitos meninos que não foram, mereciam demais estar lá. E aí eu sofri por cada um deles, por não poder levar, né? Então, vamos lá. Biografia de Jesus, primeiro lugar, Gabriel Antonioli Júnior. Na categoria adolescente, que já são os mais velhos, o Arthur Kung ficou em terceiro, Biografia de Jesus. Conhecimentos gerais da Bíblia, o Arthur ficou em primeiro. Conhecimentos gerais da organização, nós tivemos 3 segundos lugares, não foi? Junior, adolescente e juvenil. Esse do conhecimento geral da Bíblia, já posso botar a pregar aqui. Já tem alguém aí, vai. E aí, no conhecimento gerais da organização, que é o estudo dos manuais, né? O Biel ficou em primeiro no junior, segundo no junior, desculpa. O Matheus em segundo no adolescente, mesmo tendo 11 anos, ele encarou os mais velhos. E o Arthur Piano também em segundo lugar. Levanta a mão aí. Beleza. Biografia de Alvin Reto, que é o missionário que trouxe os embaixadores do Rei para o Brasil. O Daniel Castor, que é campeão nacional, dessa vez ficou em segundo lugar. Pregador do Evangelho, o Pedro César conseguiu o terceiro lugar. Está aqui atrás. O Pedro César está aqui atrás. E o Davi teve uma atuação de tanto destaque que deram uma medalha ainda de honra lá para ele. Porque a participação dele foi muito boa, muito boa. E o nível dos meninos, assim, é impressionante, assim, na pregação. Vamos lá, debate de versículos. O Enzo ficou em segundo lugar. Uma observação, foram 2 horas e meia de debate de versículos. Cada menino falava um. E assim, meninos com 200 versículos, 150, 180 versículos. Então, assim, é muito, muito disputado mesmo, bonito de se ver. Xadrez, já falei, tênis de mesa. Está rendendo frutos aqui embaixo a participação. Biel ficou em segundo lugar, no junior. E o Gabriel Castor em terceiro lugar, no adolescente. Futebol de botão, nosso grupo estava bom também. O Estevão conseguiu o terceiro lugar. Beleza. Acho que é isso. Esqueci alguma coisa? Joia. Não? Pastor? Joia. O basquete também ficou em primeiro lugar. E tivemos 2 participantes, o Lucas
e o Arthur estavam na seleção de basquete daqui da nossa associação. Mas o vôlei também. O vôlei, eu falei na hora do... o futebol, mas não tinha ninguém nosso. O futebol não tinha nenhum participante nosso, ficou em segundo, né? Segundo lugar. Joia. Do Fut7, né? E, assim, foram dias muito edificantes, né? Na presença de Deus ali. Os meninos fazem amizades que eles levam para a vida toda. E eu sempre falo, repito, que isso aqui é importante, é bacana, para eles é bom, mas as medalhas invisíveis são, para mim, as mais marcantes e importantes, tá bom? Joia. Amém, irmãos. Então nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer a vida deles, né? Porque eles sempre trazem muita alegria para a gente. Sempre quando eles vão participar das coisas, eles trazem sempre muita alegria para nós. Eu vejo o esforço dos meninos aqui no domingo, dedicação de vários conselheiros aí. Eu vejo a luta deles aqui domingo, segunda-feira. Eu vejo o esforço dos garotos ali embaixo, toda segunda ali, jogando xadrez, treinando. A gente acha que eles estão brincando, né? Eles estão ali treinando. Então, agradecer a Deus pela vida deles. Eu queria convidar aqui um homem, embaixador do rei. Quantos homens aqui foram embaixadores do rei? Isso. Quem pode vir aqui fazer essa oração? Orar aqui pelos nossos meninos aqui. De você que levantou a mão, você que é embaixador. Se não vier, eu vou chamar. Aí. Então, levanta a mão de novo, que eu já esqueci quem levantou a mão. Vem cá, então. Vem cá, então, Felipe. Poxa, Felipe. Isso. Você vai orar, então, agradecer a Deus pela vida dos meninos aqui. E foi o que o Wilson falou, né? A gente ganha as medalhas, a gente fica feliz, mas a gente fica feliz por essas medalhas invisíveis que ele falou, a dedicação dos garotos. Isso aí que é importante para a gente. Vamos lá, Felipe, vamos orar. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Deus. Venhamos agradecer a Deus imensamente pela vida desses meninos, dos nossos conselheiros. Ó Pai, a importância que é essa organização, Embaixador do Rei, nas nossas vidas. O que tudo que somos hoje, né? Agradecemos a Ti, ó Pai, a oportunidade de termos participado, de sermos embaixador até hoje, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, seja com a vida de cada um, ó Deus, dando uma motivação a cada vez mais aos conselheiros de estarem juntos com esses meninos, ó Pai, sendo exemplo, abençoando a vida deles, ó Deus. Ó Deus, que eles levem, assim como o irmão Hudson falou, né, todos os ensinamentos para as suas vidas, e que os frutos serão colhidos não só agora, mas mais à frente, ó Pai, com a vida de cada um, onde quer que eles estejam, ó Pai, abençoando, levando a palavra e fazendo a diferença, ó Pai, onde quer que estejam, Deus. Muito obrigado por tudo, que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir você vai descer, mas vocês vão ficar ali no cantinho vocês ali, que depois eu vou chamar vocês de novo. Agora eu queria convidar aqui elas, as lindas, as contextualizadas, as modernas, as atuais, o quê? As alfaces. Eu queria chamar aqui as campeãs, que vocês viessem aqui. Isso. Isso. Se você é mensageira do rei, vou convidar você a vir aqui, porque na semana passada elas participaram do congresso regional aqui das mensageiras do rei, e elas ficaram em primeiro lugar. Aê! Isso. E aí vai fazer uma foto bonita delas aí. Eu vou pedir, quem vai falar? A Nandinha? Irmã Ananda vai falar. Ananda, como é que foi lá? Onde é que foi? Quantas tinham? Isso. Bom dia, irmãos. É muito legal, né? A gente ver o trabalho dos meninos, acompanhar também o trabalho das nossas meninas. Nós tivemos, no último final de semana, um acampamento da nossa associação, né? Foi muito especial lá, o tema foi Ele Me Escolheu, baseado no texto de Esther 4:14c.
Então, a gente passou esse final de semana estudando a Bíblia, ouvindo aquilo que o Senhor tinha a falar aos nossos corações. Nós também trouxemos algumas coisinhas, né, algumas medalhas. As dinâmicas das nossas competições são diferentes da embaixada. Talvez alguns fiquem, não, porque não sei o que lá. Que eu sei que a competição, a rivalidade, né, começa em casa. Hoje já fui implicada por conta disso. Mas o que acontece? Nossa organização, a gente tem normalmente, tradicionalmente, menos competições ou competições mais específicas. Normalmente a gente estuda as biografias dos missionários, as nossas etapas, as características da nossa organização. E pela primeira vez nós tivemos o acampamento da associação. Esse acampamento ainda não tinha acontecido. Então é um marco histórico para nós, porque é um motivo de muita gratidão, né? E nós fomos com uma caravana de 63 meninas e 5 líderes. Hoje a gente tem mais ou menos essa frequência nas nossas reuniões, em média aí 80 a talvez 90 meninas frequentando a nossa organização. Lá nós tivemos competições, eu vou falar algumas, e aí a menina levanta a mão, tá bom? Rebeca Miotti, em primeiro lugar, em acontecimentos da organização. Beatriz Jogaib, em primeiro lugar, em montagem. Ana Beatriz Duarte, primeiro lugar no hino. E Sofia Maia, cadê Sofia? Terceiro lugar em debate de versículos e plano de salvação. Eu quero enfatizar que nós não tínhamos categorias, nós não fomos divididas em junior, adolescente e juvenil, como os meninos são. Então, essas meninas que levantaram as mãos, que vocês viram aí entre 10 e 11 anos, competiram com meninas de 17, 16. Em especial, por exemplo, Sofia estava no debate, ficou em terceiro lugar, e ela competiu com 2 meninas muito mais velhas do que ela. Então, nós sabemos o quanto elas se esforçaram. Outras meninas também que participaram das seletivas, elas colaram muito juntos, se esforçaram muito para que a gente pudesse participar. Nós também ganhamos o teatro, nós apresentamos a peça de O Missionário que Enfrentou o Leão, baseado na vida de David Livingstone. Nós ganhamos o teatro do David Livingstone também. E, por fim, ficamos, a nossa igreja, né, em primeiro lugar, no acampamento da associação, para a glória do Senhor. Então, e tá mais bom. uma vez, irmãos, a gente agradece o apoio, a gente agradece o apoio da igreja, e é muito importante. Essas memórias e essas medalhas, como o Hudson falou, elas marcam a vida dessas meninas e produzem frutos, né? Mulheres que amam ao Senhor, tementes ao Senhor. A gente sempre fala isso entre nós, eu e a Mandinha, a gente que já está aqui na igreja há mais tempo, nós somos fruto desse trabalho. Então, continuem orando pela gente, continuem investindo, levando as suas filhas. A gente se reúne todo domingo, 5h30, e toda terça-feira, às 6h30. Tá bom? Amém. Joia. Eu vou convidar, então, eu vou pedir vocês virem aqui, os meninos, vocês vão sentar aqui na escada. A gente vai fazer uma foto com as mensageiras. Já tirou a foto delas, né? Então, vou pedir vocês se organizarem aqui. Senta cada um num degrauzinho direitinho. A gente vai fazer uma foto bem bonita aqui. Os conselheiros também. Chamar aqui, ó, Bruno, Flávio, vem todo mundo aqui. Isso. A gente vai fazer uma foto aqui bem bonita. Gratidão a Deus. Sobe aqui para cima. Isso. Isso. Não, ao outro. Isso. Então, eu vou pedir o André para fazer essa foto aí bem bonita. E depois nós vamos agradecer a Deus pela vida. Chega mais, fecha aqui. Isso. Está dando aí, André? Bem bonito? Então, todo mundo falando de embaixador do rei, as meninas falam mensageiros do rei. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aí, levanta a mão agora, todo mundo assim, ó. É isso que você quer, André? Isso, levanta a mão. Isso. Aí. Parabéns. Agora pode sentar. Isso. Muito obrigado aí pela vida de vocês, a dedicação. Parabéns. Joia. Isso aí, ó. As alfaces, que elas estão de verde, né? Disseram que elas são as alfaces. Foi elas que falaram. Isso. Amém, irmãos? Tenho aí 20 minutos para compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Vou pedir você abrir sua Bíblia lá no Salmo 108, que foi o texto que nós... Traz a mesa. Que foi o texto que nós usamos aqui no primeiro culto, tá bom? Se você é adolescente, jovem, dia 29, o nosso culto lá no sítio da igreja, você faz a inscrição aí com o pessoal,
Procura aí como é que você faz a inscrição, tá bom? E os homens também no dia 6. Irmãos, Salmo 108, eu compartilhei com os irmãos aqui no primeiro culto, uma reflexão breve no Salmo 108. Eu estava comentando com eles que provavelmente todos nós, se não todos aqui, já lemos boa parte dos Salmos, conhecemos Salmos. Muita gente diz que prefere ler Salmos, porque Salmos é um livro fácil de se ler, fácil de se entender. Só que, às vezes, alguns detalhes no livro de Salmos, eles passam desapercebidos por nós. E algumas lições também preciosas que estão embutidas ali, passam desapercebidas por nós. Eu não sei se você sabe, mas o Salmo 108, ele está no 5º livro do livro de Salmos. O livro de Salmos ele é dividido em 5 livros. E o 5º livro de Salmos, ele começa no Salmo 107, e ele vai até o Salmo de número 150. Mas mais que isso, eu não sei se você sabe, e esse conjunto de livros aí, do 5º livro, são salmos que vão incentivar, encorajar a nossa fé em Deus, a nossa dependência de Deus e a nossa fé dele. Mas eu não sei se você sabe, o Salmo 108, ele é a cópia de parte de 2 outros salmos. Davi, ele pegou um trecho do Salmo 57 e colou do versículo 1 até o versículo de número 5. Do versículo 6 até o final, até o 13, Davi pegou uma porção do Salmo 60. Então ele pegou 2 salmos, pegou parte de 2 salmos e ele fez o Salmo de número 108. A pergunta que eu faço para você é: por que Davi fez isso? Por que ele copiou parte de outro texto? E por que ele pegou as porções que ele queria de outro texto? E qual foi a intenção dele em fazer isso? Uma coisa que é bem interessante, se você for ler os comentários bíblicos, quando você chega no Salmo 108, os comentaristas fazem assim: ler o comentário do Salmo 57, ler o comentário do Salmo 60. Vai lá ler o comentário. Normalmente eles não comentam o Salmo de número 108. E eles não comentam o Salmo de número 108 porque eles acham que é uma repetição daquilo que Davi já disse. Mas mesmo assim ainda fica a pergunta, eu ainda faço pergunta para você: por que será que Davi escolheu partes de outros salmos para fazer essa composição? Será que tem alguma resposta para isso? Uma coisa que a gente vai perceber quando a gente lê o Salmo 57 e o Salmo 60, é que esses salmos eles começam com súplicas e depois eles têm um momento de gratidão. Em ambos os salmos, tanto no 57 quanto no 60. Ele tem um momento de súplica, de pedido, e depois ele tem um momento de gratidão a Deus. O que Davi faz é que ele suprime os trechos que falam sobre súplica. A parte do texto do Salmo 57 e a parte do texto do Salmo de número 60 que fala sobre súplica, ele tira fora. E ele só deixa, e ele copia e ele cola os textos que falam sobre gratidão a Deus. Eu acho que só aqui a gente já tem um indicativo bem forte daquilo que o salmista quer ensinar para nós. É como se você fosse fazer uma oração e você tirasse da sua oração os pedidos e você só colocasse, expressasse ali os motivos de gratidão a Deus. É como se você tirasse a parte da súplica e colocasse só os momentos de gratidão a Deus. O que a gente vai perceber no texto, que é quando o Salmo fala, quando no 5º livro dos Salmos ele fala sobre a importância da nossa fé, a gente vai entender, pelo contexto do Salmo 108, à luz do Salmo 107 também, que o que Davi quer mostrar para nós é que nós devemos, ou nós precisamos, ou nós podemos cultivar os nossos motivos de gratidão, Samuel. Os nossos motivos de gratidão a Deus. É isso que a gente vai aprender aqui. Uma coisa interessante, o final do Salmo 107, versículo 43, o salmista diz assim: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Então ele termina o Salmo 107, e quando ele começa o Salmo 8, Davi começa expressando os seus motivos de gratidão a Deus. E você vai perceber uma outra coisa interessante aqui, porque o Salmo 107 ele fala das nossas tribulações. E Davi ele vai expressar aqui as nossas
reflexões acerca dos desafios da vida. Porque quando você lê o Salmo 57 e o Salmo de número 60, se você puder ir lá na sua Bíblia, eu quero mostrar uma coisa para você lá. No Salmo 57, antes do texto começar, na apresentação do texto, a Bíblia fala assim: ao mestre do canto segundo a melodia, não destruas, hino de Davi quando fugia de Saul na caverna. Então foi o hino do Salmo 57, quando ele fugia dos seus inimigos. Quando você vai no Salmo 60, no subtítulo lá, na apresentação do Salmo, ele fala: ao mestre de canto segundo a melodia, os lírios do testemunhos. Hino de Davi para ensinar, quando lutou contra os sírios na Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derretou Edom, 12.000 homens no Vale de Sal. Então, o que acontece aqui? Davi pega o Salmo 57, uma das batalhas que ele teve, ele pega o Salmo 60, uma das batalhas que ele teve, ele tira as súplicas e ele faz um salmo, só falando dos motivos de gratidão a Deus, pela vitória que ele obteve nas lutas. Então esse salmo ensina muito para a gente. Esse salmo ele tem grandes lições para nós. Eu queria nessa manhã falar com você, esse aí vai ser o... aliás, para, não passa ainda não. Uma coisa interessante, que eu já me esqueci de falar, é que o Charles Spurgeon, você lembra dele, ele foi um pregador batista do século XIX, Spurgeon chamou esse salmo de o cântico matinal do guerreiro. E por que ele chamou de o cântico matinal do guerreiro? Por causa do versículo 2. Porque no versículo 2, depois de ele falar assim no final do versículo 1, firme está meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Aí ele fala assim, despertai saltério e harpa, eu quero acordar a alva. Por causa desse versículo, Spurgeon chamou esse salmo de o cântico matinal daquele que está em guerra. O cântico matinal do guerreiro, o cântico matinal daquele que luta, o cântico matinal daquele que confia em Deus, o cântico matinal daquele que não precisa necessariamente pedir, mas o cântico matinal daquele que deseja ou que deve expressar a lealdade do amor de Deus. Repare uma coisa, Salmo 107, versículo 43, fala da misericórdia e do amor do Senhor. No início do Salmo 108, versículo 4, dependendo da sua versão, ela vai usar a expressão amor de Deus, quando ele diz ali, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia. A NVT usa, porque acima dos céus eleva-se o seu amor. Quando você olhar o versículo número 6 do Salmo 108, ele fala dos amados do Senhor. Então veja que interessante, no meio de um contexto de lutas e de guerra, Davi expressa a confiança no amor do Senhor para com o seu povo. Então, baseado nisso, eu gostaria de sugerir um tema para a nossa reflexão dessa manhã, que é esse que aparece aí, a vitória nas lutas. Por causa do nosso tempo mesmo, eu não vou ler o Salmo direto, mas eu vou lê-lo em partes durante a nossa reflexão. Mas nós vamos ler todo o Salmo 108 nessa manhã, tá bom? A primeira lição que a gente tira desse texto, irmãos, baseado nesse contexto que eu compartilhei com você, é que a vitória nas lutas está em eu firmar no propósito da minha vida a aliança com o Senhor. E por que eu digo isso? Olha só o que diz o versículo 1 até o versículo 5. Firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia, e a tua fidelidade para além das nuvens. Seja exaltado a Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Aqui Davi pegou os versículos 5 ao 11 do Salmo 57, e tem 3 palavras aqui, que são imprescindíveis para nós. A primeira palavra, a primeira ideia vai aparecer no início do versículo 1, quando ele fala de estabilidade. A segunda palavra, disposição. E a terceira palavra vai ser consciência da missão. Quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida e somos aliançados com Deus, fazemos com o Senhor uma aliança, 3 palavras, elas não saem da nossa mente. Ou 3 áreas, ou 3 aspectos, ou 3 comportamentos, ou 3 ideias não saem da nossa mente. Primeira delas, a nossa disposição.
ele diz, a nossa estabilidade, perdão. Olha só o versículo de número 1, ele diz assim, firme está o meu coração, ó Deus. Você sabe, e a palavra de Deus diz, que todas as coisas, elas procedem do nosso coração. E mesmo naquele momento de guerras, você lembra o que eu falei? Tanto o Salmo 57 quanto o Salmo 60, são eventos em que Davi estava em guerra. Naquele momento de lutas e de disputas, Davi ele manteve a sua estabilidade no Senhor. Ele estava firme no Senhor. Veja, a disposição, a estabilidade de Davi, ela é ultra circunstancial. Ela não depende do que a gente está passando, não depende do que está acontecendo, não depende se todas as coisas estão concorrendo, se elas estão indo bem. Até porque você sabe, dificilmente você vai encontrar na história de Davi estabilidade. Davi não teve estabilidade política. Ele sempre foi rodeado por inimigos, eu vou mostrar isso aqui no texto para você. Davi não teve estabilidade familiar. Porque você lembra como era a confusão na casa de Davi. Você lembra do problema lá entre os filhos dele, problema entre as mulheres dele. Você lembra dos problemas do Davi no casamento dele, acerca da fidelidade dele. Davi não teve estabilidade, eu diria até emocional, porque no mesmo momento em que era homem segundo o coração de Deus, ele era capaz de fazer coisas que contrariavam a sua dependência. Então, se tinha uma coisa que não tinha na vida de Davi, era estabilidade. Talvez a gente olhe para a nossa condição hoje e a gente não se sinta assim. Talvez você esteja aqui e você não tenha estabilidade, digamos, financeira, profissional, material, emocional, espiritual, relacional, familiar, eclesiástica. Talvez nos falte estabilidade. Eu vou responder essa pergunta no final, mas a questão aqui é, o que eu faço? Para onde eu corro quando me falta essa estabilidade? Então Davi vira para o Senhor e fala assim, firme está o meu coração, ó Deus. Então ele tem firmeza, ele tem estabilidade. A segunda coisa é a disposição dele. Porque no final do versículo 1 ele escreveu assim, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertar, saltério e harpa, quero acordar a alva. Ele começa a dizer o seguinte, eu quero acordar logo de manhã por uma razão muito simples. Eu quero, ao som da música, do saltério e da harpa, eu quero louvar a Deus. Eu quero que chegue logo, você sabe que a alva é aquela ideia de manhãzinha, né? Como está a gente agora aqui, eu saio de casa todo dia 5 para as 6, 6 horas da manhã, e quando eu saio de casa ainda está escuro. E à medida que a gente está indo lá para Macaé, para a escola, a gente vai vendo o dia nascer. Aquele tempo de escuridão ali ainda, está tudo escuro e aí o dia começa a clarear. Muitos de vocês estão saindo trabalhar esse horário, sabem o que eu estou dizendo. Davi, ele está ansiando para que amanhã chegue, para que ele possa louvar a Deus. Às vezes amanhã vai chegando e às vezes a gente vai praguejando porque a gente vai ter que ir para aquele trabalho. Às vezes a gente vai praguejando porque vai ter que pegar um trânsito para Macaé. Às vezes a gente vai praguejando porque a gente vai ter que lidar com uma pessoa lá na nossa escola que a gente não gosta. Às vezes a gente vai praguejando porque vai ter que lidar com alguém no trabalho que a gente não se dá bem, que as coisas estão difíceis lá. Davi ele tem um propósito na vida dele. Eu quero que amanhã chegue para que eu possa continuar louvando a Deus. Para que eu possa continuar louvando a Deus. Então Davi ele tem estabilidade, ele tem disposição e ele tem consciência da missão dele. Porque se você olhar o versículo 3, olha só o que ele diz. Render-te graças. Por que ele quer acordar de manhã para louvar a Deus? Olha só o versículo 3. Render-te graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores entre as nações. Davi, ele não quer acordar para cantar para si mesmo. Ele não quer cantar apenas para buscar a sua salvação ou a sua melhoria. Ele quer exaltar a Deus entre as nações. E ele continua aqui, ó. Porque acima dos céus se eleva a sua misericórdia. Na NVT, como eu te falei, se eleva o seu amor. E a tua fidelidade para além das nuvens. Ser exaltado a Deus acima dos céus. Em toda a terra esplenda a tua glória. Então Davi, ele tem consciência da missão dele. Ele sabe que a estabilidade do coração dele, somada à disposição dele de louvar a Deus, é o binômio que ele precisa para o cumprimento da missão dele, da consciência da missão dele. A pergunta aqui é muito simples. Nós levantamos todos os dias de manhã para quê? Qual é a nossa intenção em levantar de manhã? Qual é a nossa intenção em chegar sexta-feira? Estou doido que chegue sexta-feira. Quero logo que chegue sexta-feira. Se de repente a sua motivação é assim, eu quero logo que chegue a sexta-feira, ou quero logo que chegue o sábado, para eu domingo estar louvando a Deus com os meus irmãos, talvez isso
seja uma grande coisa. Ah, mas eu quero logo que chegue a sexta-feira porque eu quero cuidar da minha vida. Eu quero fazer minhas coisas. Eu quero visitar lugares que eu não visitei. O que eu acho interessante é o seguinte, irmãos, Davi ele tem uma fé que é centrada em Deus. Apesar dos desafios de guerra que ele lutava. E eu vou dizer uma coisa para você. As instabilidades de Davi, provavelmente, elas são as nossas instabilidades. E você sabe por quê? Que isso acontece conosco. Eu citei aqui no primeiro culto um teólogo britânico chamado Leslie Newbegin. Ele fala que às vezes o nosso problema costumeiro na cristandade evangélica é que nós passamos a ser o centro de tudo. Nós vivemos para nos salvar, nós vivemos para resolver os nossos problemas. Nós estamos preocupados com as nossas questões, nós estamos preocupados com as nossas aceitações. E nós nos esquecemos que a firmeza do nosso coração, que a nossa disposição em existir para louvar a Deus e proclamar a sua glória entre as nações, como o texto aqui diz no versículo 3, é o que dá razão à nossa vida, é o que dá propósito à nossa vida e o que vai dando felicidade para a gente. A gente sempre acha que a felicidade está no final. Às vezes a gente se esquece que a felicidade ela vai no caminho, que é à medida que a gente vai fazendo o que Deus quer. Então a vitória nas lutas está eu em firmar no propósito de Deus para a minha vida uma aliança com o Senhor. Senhor, eu estou firmado com o Senhor, eu estou firme em meu coração, eu estou disponível para levantar e te louvar, mas mais que isso, Senhor, eu tenho consciência da minha missão, eu sei porque que eu estou aqui, eu sei porque que o Senhor está me sustentando, eu sei porque que o Senhor tem me livrado de todos os inimigos. E essa ideia dos inimigos, ela começa aqui no versículo de número 6. Porque olha só o que diz o versículo de número 6. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Então, em algum momento da história, Davi diz assim, os amados do Senhor, eles são verdadeiramente livres. E aí ele pede uma resposta de Deus. E é interessante, porque o versículo do 7, ele está escrito assim, disse Deus. Na versão NVT, se você a tem, está escrito, prometeu Deus. Então, o que Davi faz para superar o tempo adverso dele? Ele volta, aí você que é redundante, ele volta para trás, ele relembra o que Deus falou, e mediante aquilo que Deus falou, ele segue a vida dele. Então ele volta, ele rebobina a fita, o filme. E aí Deus começa a dizer assim, disse Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém. Aí você vai perceber uma coisa, ele vai falar o nome de várias cidades. Faz uma pesquisa rápida aí na Bíblia. Siquém e Sucote ficavam ao norte de Israel. Manassés e Gileade ficavam um do leste e o outro do oeste. Quando você fala aqui, Efraim também ficava no norte. Moabe ficava no sul. Edom também. Olha o que Deus está dizendo aqui no texto. Você está rodeado pelos seus inimigos, pelos seus adversários. Mas eu vou te dizer agora, Davi, o que eu vou fazer com cada um deles. Quando a gente olha para o mapa de Israel hoje, mesma coisa. Você vê Israel pequenininho lá no canto, desse tamaninho. E você vê um monte de nação inimiga em volta de Israel. Ao longo da história, quase que sempre, Israel sempre esteve em guerra com 4, 5, 6 países ao mesmo tempo. E ele está lá. Aí agora, Davi vai ilustrar isso aqui no Salmo de número 108. Só que Deus vai dizer, presta atenção no texto. Deus vai dizer, não o que vai fazer com Davi. Deus vai dizer o que vai fazer com os adversários dele. Por isso, é que ele vai dizer lá no final, que o Senhor calca os pés dos seus adversários. E aqui está a lição preciosa para nós aqui. Ele fala aqui, verso 7. Disse Deus na sua santidade, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. A ideia aqui é de que Moabe era tão suja, tão repugnante, que Deus lavaria Moabe. E ele falou, sobre Edom atirarei as minhas sandálias. Já viu assim quando veio um cachorro avançar em cima de você? Vê se tira a sandália para atacar? Você imagina Deus fazendo isso com Edom. Você lembra, os edomitas eram descendentes de Esaú. E Deus está dizendo que Deus atacaria os inimigos do povo de Deus. E ele fala, sobre a Filístia jubilarei. Se lembra que os filisteus
que, segundo dizem, veio dar depois origem aos palestinos. Você lembra que os filisteus, eles foram ao longo da história grandes inimigos do povo de Deus. A região da Filístia sempre foram grandes inimigos do povo de Deus. E ele fala, Moabe, porém, a minha bacia de lavar, sobre Edom tirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Uma coisa que é interessante aqui nesse texto, é que a segurança de Davi não estava no que iria acontecer com Davi, mas estava no que Deus iria fazer contra os seus adversários. Aí eu digo para você o seguinte, você tem adversários, eu também tenho. Nós temos adversários. Talvez nossos adversários não sejam pessoas. Talvez não sejam pessoas, irmãos em Cristo, família. Talvez esses não sejam nossos adversários. Mas eu tenho certeza que existem coisas que nós lutamos todos os dias. Talvez você seja uma pessoa que luta, por exemplo, com a mentira. Talvez você seja uma pessoa que luta, por exemplo, com o pecado. Talvez você é uma pessoa que luta, por exemplo, com falta de perdão. Comentei aqui no primeiro culto, ontem, na avaliação dos casais ali, a gente conversando, agora nós perguntamos, qual foi a lição que mais te chamou a atenção? Qual foi a lição mais importante para você? Dos 10 casais que estavam, 6, 7 disseram, foi a lição sobre perdão. Porque na lição sobre perdão eu aprendi muita coisa, na lição sobre perdão a gente reviu muita coisa. Foi a grande maioria peso, foi a lição sobre perdão. Então talvez essas coisas sejam adversários nossos, que às vezes nos fazem confiar mais na nossa força, no nosso braço, do que naquilo que Deus diz. O que Davi ele faz então? Ele diz assim, salva com a tua destra e responde. Só que na hora que ele pede a resposta de Deus, ele traz à memória o que Deus disse. E quando ele falou assim, o Senhor prometeu que desbarataria os meus adversários. E em destruindo os adversários, ou em suprimindo os adversários, Davi estaria em paz. Então quando ele invoca a palavra de Deus, é a segurança que Davi tem, para ele continuar seguindo, para ele continuar avançando, para ele continuar buscando a presença do Senhor. Eu citei aqui para os irmãos, no primeiro culto, o que se aplica de maneira excelente aqui, a parábola do semeador. Você conhece a parábola do semeador? Eu acho que não preciso explicar a parábola do semeador, mas você lembra que vai jogando a semente, uma semente cai na beira do caminho, outra semente cai nos espinhos, outra semente cai na rocha. E você sabe que todas essas sementes, elas não vingam. Elas não vingam. Mas tem uma semente que cai em terra boa. E você lembra que Mateus diz que essa semente, ela vinga, ela dá muitos frutos, ela dá muitas mudas. E você sabe que quando Jesus vai explicar essa parábola da semente, ele diz assim, e as que caíram em solo fértil, representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Aqueles que frutificam são aqueles que assimilaram a mensagem, que assimilaram a palavra. Aqueles que frutificam são aqueles que guardaram a palavra no seu coração. Aqueles que frutificam são aqueles que entenderam que a palavra afinal gera segurança, ou dá segurança para nós. Então a vitória nas lutas está em firmar no propósito da vida, a minha aliança com Deus, de ser estável, de ter disposição e de ter consciência da minha missão. A vitória nas lutas está em firmar na palavra de Deus a segurança que eu preciso, não por aquilo que Deus vai me dar, mas por aquilo que Ele vai fazer com aquilo que me é adverso, por todos os lados. Então ele cita ali várias cidades, do norte, do leste, do oeste, sul e Judá ali no meio. E ele cita várias cidades, Deus vai dizendo que vai fazer com um, que vai fazer com outro, que vai fazer com um, que vai fazer com outro. E como Israel, e como Judá, naquele meio ali, ele vai ser liberto ou vai ser livrado pelo Senhor. Por fim, irmãos, a terceira lição que a gente tira, eu prometo que eu já vou acabar, já são meio-dia, eu digo para você que a vitória nas lutas está em firmar nos desafios da fé, a minha confiança em Deus. Pastor, a minha fé pode vacilar, ela pode fraquejar. Pastor, em algum momento eu posso desafiar da minha fé, eu posso desconfiar de Deus. Isso pode acontecer comigo? Eu digo, pode. Pode. Em algum momento nós podemos nos questionar, onde está Deus? Se Deus me ama, se Deus está seguindo comigo. E a evidência disso está aí no versículo 10 até o versículo número 13. Olha só o que Davi escreveu. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Então, em algum momento da trajetória de Davi,
Quando ele viu todos aqueles inimigos ao redor, e aí eu acho que valeria a pena você pegar essas referências lá do Salmo 57 e do Salmo 60, da guerra, da presença de Davi na caverna de Adulão, na guerra de Davi na Mesopotâmia. Acho que valeria a pena você ler lá o texto, para você entender o que aconteceu lá. Mas em algum momento da trajetória dele, da vida dele, da luta dele, ele questionou Deus. Ele falou: o Senhor me rejeitou? Você já teve essa sensação de orar a Deus e de repente não achar que Deus está te ouvindo? De sentir como se Deus estivesse distante? E aí então Davi, nesse momento, ele diz assim: não nos rejeitaste, ó Deus, versículo 11. Tu não saias, ó Deus, com os nossos exércitos. Aí ele diz assim, versículo 12, é o clamor dele, e aqui a manifestação do desafio da fé dele: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Então, às vezes, irmãos, quando nós estamos achando que as pessoas vão resolver os nossos problemas, quando elas vão dar solução para as nossas questões, às vezes a gente achando, duvidando da ação de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus por nós, e a gente confiando no braço do homem, na força do homem para resolver. Davi vira e fala assim: presta-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Aí ele fala agora um negócio, aqui no versículo 13, que eu acho fantástico. Ele fala assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Aí eu disse uma frase aqui no primeiro culto, falei assim: Amandinha, anota essa frase. Cadê a Amandinha? Está aí não, né? Falei: Amanda, anota essa frase aí, para a gente colocar lá no Instagram. Presta atenção que eu vou dizer para você. Versículo 13, anota isso que eu vou dizer para você. O ordinário é a gente que faz. A gente faz o ordinário. A gente faz o comum, a gente faz o básico, nós fazemos o elementar. O ordinário é a gente que faz, o extraordinário é Deus que faz. Porque Davi vira e fala assim: em Deus nós faremos proezas. Aí me veio na cabeça, quando eu estava lendo esse texto, e ouvindo o hino que nós vamos cantar no final, que eu estava preparando essa mensagem, lembrei do hino Vitória nas Lutas. E aí sempre que eu estou fazendo isso, que eu lembro do hino, eu vou lá no YouTube, boto o hino e fico preparando a mensagem ouvindo o hino. Eu lembrei desse hino, Vitória nas Lutas. E aí fiquei me lembrando daqueles vídeos que a gente vê na televisão, daquelas pessoas que fazem coisas extraordinárias. Eu lembrei aqui de eu não sei se você gosta de futebol americano, mas eu lembrei de uns vídeos que eu já assisti, de quando o rapaz chuta a bola, o outro pega a bola na end zone do campo dele, no final, na zona final do campo dele. E ele tem que chegar do outro lado do campo. E ele tem que sair correndo. E aí tem um monte de gente na frente dele, um time inteiro vindo contra ele, para tentar derrubar ele. Tentar pular. Você já deve ter visto um jogo se jogando em Santo Antônio. E o camarada, ele vai correndo com aquela bola aqui, ele abraça a bola. E ele abaixa a cabeça, e ele vem dando trombada, e ele vem fugindo, e aí o camarada atravessa 100 jardas, né? Cada metade do campo tem 50 jardas. E ele atravessa a metade do campo. Só que é interessante, quando ele passa da metade do campo, os adversários dele já estão para trás. É interessante. Quando ele passa no bolo, a metade dos adversários já ficaram para trás. É um ou outro que ainda está seguindo ele. E os amigos dele, os colegas de time, vão empurrando, vão fazendo barreira para deixar ele passar. E aí o camarada chega do outro lado. Muitos, no final, tocam no chão, né? O touchdown, tocar no chão, tocar embaixo. Muitos fazem um touchdown lá no final, mas poucos conseguem pegar a bola no seu campo e atravessar o campo inteiro sem cair, em que pesem os empurrões, e chegar em pé do outro lado para marcar o ponto máximo do jogo. Aí a gente fala: rapaz, esse camarada fez algo extraordinário. E eu lembro assim daqueles lances de basquete, quando falta ali meio segundo, 4 milésimos de segundo, 3 milésimos de segundo. Eu não sei como é que o cara consegue contar aquilo no cronômetro, no relógio. E quando está faltando meio segundo, ele arremessa. E a bola está no alto. O jogo acabou o jogo. Faz aquela campainha, né? O jogo acabou.
e todo mundo para ver a bola viajando. E aí o time dele está perdendo de 1 ponto, de 2 pontos. E ele lá do meio da quadra, ele faz uma cesta de 3 pontos. E ele marca o ponto. E a gente fala assim, fulano fez algo extraordinário. Arremessar ali da cabeceira da quadra, fazer um touchdown no lance do jogo, é ordinário, é normal, é básico, é elementar. Mas você fazer o extraordinário, poucos conseguem fazer. E aí Davi vira no final do salmo dele, ele fala assim, meu coração está firme, eu estou disposto a louvar a Deus, porque Deus vai cuidar dos meus inimigos. E Deus, ele se faz presente comigo, porque o socorro do homem é vão, mas o socorro de Deus não é. E aí quando ele chega, irmãos, no versículo 13, ele vira e fala assim, em Deus nós faremos proezas, porque é Ele quem calca o pé dos adversários. O que eu acho legal é que Davi não diz que Deus vai fazer com ele, mas Davi diz como Deus vai tratar os seus adversários. Entendeu como não? Então nós temos, irmãos, situações adversas, instabilidades na saúde, no casamento, na família, emocionais, relacionais, materiais, profissionais. Nós temos toda a sorte de instabilidade que Davi tinha. Só que o que Davi fez? Ele olhou para Deus. Então ele foi lá no Salmo 57, pegou a parte boa do 57. Aí ele foi lá no Salmo 60 e pegou a parte boa do 60. E aí ele fez o Salmo 108 e diz assim, eu só tenho motivos para ser grato a Deus pelo que Ele faz. Então no Salmo 108 Davi não pede, Davi agradece a Deus pela vitória que Deus daria para ele. Então talvez esse domingo você pudesse pegar aquela parte da gratidão da sua história, das suas batalhas. Pensa na sua batalha e pega a parte da gratidão. Aí pensa numa outra batalha e pega a parte da gratidão e cola embaixo assim. Aí vai ser o seu Salmo 108. E no Salmo 108 no final você vai escrever, em Deus eu realmente consigo fazer grandes coisas. Não por mim, mas por Deus. 3 lições aí para a vida, para a gente encerrar, agradecer a Deus. Primeira lição que a gente tira, ficou muita coisa para trás aqui, mas vamos lá. Primeira lição que a gente tira, primeiro conselho. Não abra mão de viver os propósitos do Senhor. Firmeza, adoração e missão. Então eu diria para vocês, sejam firmes. Sejam firmes no coração de vocês em relação à vida de fé de vocês. Estejam dispostos a levantar todo dia de manhã, não porque vai ser mais um dia de trabalho, não porque vai ter que lidar com pessoas difíceis, mas seja disposto a levantar toda manhã para entoar um cântico de louvor a Deus. Cantarei e entoarei louvor de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Eu quero acordar pela manhã, eu quero acordar pela alma. Então todo dia quando você abrir seus olhos e colocar a planta dos seus pés no chão, diga para o Senhor, Senhor, eu estou levantando aqui nessa manhã para louvar o Senhor, para proclamar pelas nações quem o Senhor é, para que essas nações rendam graças ao Senhor. Então eu diria, não abra mão de viver os propósitos de Deus na sua vida. Quando nós nos esquecemos do propósito de Deus, nós passamos a viver para nós mesmos. E aí nós somos infelizes. E aí a gente vai para o buraco. Porque a gente acha que tudo gira em torno da gente, né? A gente começa a focar no eu. E não no Senhor. A segunda lição que eu diria para você. Incline sempre seu coração à palavra de Deus, que é a fonte de uma fé vacilante. No dia que a sua fé vacilar, no dia que você tiver dúvidas, e você disser assim, Senhor, me responde. Lembra do que Deus disse. Lembra do que Deus disse. Já compartilhei com vocês. Várias vezes, eu entro lá no gabinete, lá embaixo. E quando eu estou fazendo as minhas orações, colocando diante de Deus também as minhas preocupações, as minhas dúvidas lá, os anseios do meu coração, as coisas que me preocupam, eu entro lá no gabinete e tem um quadro lá, que eu já falei para vocês que eu tenho um quadro igualzinho, lá e na minha casa. 1 João 2, 27. 1 João 2, 27. Eu vou lá no quadro e eu leio. 1 João 2, 27. O que é que Deus disse? Deus disse isso aqui. Então, se Deus prometeu isso aqui, eu não preciso me preocupar com os meus adversários e com as adversidades, porque Deus vai cuidar daquilo ali. Você entende isso? Você crê nisso? Você quer que Deus pode cuidar de cada situação, cada coisa que é adversa a você?
que causa tristeza em você, que causa preocupação em você, Deus vai cuidar. A resposta, ela vem. Você tem aqui aquela música antiga, né? Aquela música antiga. There will be an answer. A resposta virá. A resposta vai vir. A resposta vem. A resposta virá. Por quê? Porque Deus disse. Porque Ele prometeu. Então invoque a palavra de Deus. E por fim, eu diria para você, peça a Deus que te ajude a viver, andar e experimentar do leal amor de Deus por fé e não por vista. Às vezes a gente se esquece que o amor de Deus vai se manifestar em coisas que apenas a gente vê. Não. Deus está cuidando da gente pela fé. Não é por vista apenas, mas pela fé. Então como é que Davi venceu? Passa para mim, Jéssica. Como é que Davi venceu as lutas que ele teve? Primeiro, ele pensou no propósito. Ele relembrou o propósito. Ele invocou a palavra. E ele colocou os desafios na fé dele, confiando no Senhor. Foi assim que ele fez. E no final do 13 ele disse: em Deus faremos proezas. Porque é o Senhor que cuida dos meus adversários. Então eu já falei para vocês. Eu já falei para vocês assim algumas vezes. Quando você vive, já falei isso dezenas de vezes aqui na igreja. Quando você vive separado de Deus, você tem que se defender. Mas quando você vive com o Senhor, é Ele que defende você. Então você cuida da sua vida com Deus, que Deus cuida da sua reputação. É Deus quem vai cuidar. Então Davi falou isso. Eu vou agradar a Deus, eu vou pegar a parte boa, porque Deus vai cuidar dos meus adversários. E aí eu vou fazer grandes proezas no Senhor. Eu faço o ordinário. Deus faz o extraordinário. Amém? Vamos ler juntos esse slide aí bem bonito? Vamos lá? Jó, irmãos, eu vou convidar aqui o Altiene. Nós vamos louvar a Deus com este hino belíssimo, chamado Vitória nas Lutas. São 2 estrofes apenas, né? E eu vou convidar vocês a ficarem de pé. E nós vamos louvar a Deus com muita alegria, com muita vibração, com muita gratidão a Deus. Todos nós. Nós acabamos de ouvir uma mensagem cujo título é Vitória nas Lutas. Esse hino ele foi composto numa situação muito emblemática. Por ocasião da construção da primeira igreja batista de Niterói, os malfeitores foram lá, que eram contra a construção da igreja, foram lá e derrubaram a igreja. É quase terminando, derrubaram a igreja, colocaram fogo nas bancadas, quebraram o púlpito. E o pastor Manuel Avelino de Souza, quando chega lá, vê aquela coisa, ele, oh meu Deus! Aí ele se transportou lá para Romanos capítulo 8, versículo 31 e 33, que diz, diante dessas coisas, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Baseado nisso, o pastor Manuel Avelino de Souza compôs esse hino, Vitória na Luta. Temos por lutas passadas, olhando os escombros da igreja caída, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Força e poder tem nos dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida, paz e salvação. Você imaginou, pastor Manuel Avelino, compor um hino numa situação em que a sua igreja foi derrubada, foi queimada, púlpito quebrado, mas ele teve a coragem, né, e o discernimento para compor este lindo hino que nós vamos cantar agora. Não vou dizer, vamos incorporar o pastor Manuel Avelino, quando farei no primeiro culto, mas vamos sentir como se estivesse com ele aqui presente, sentindo essa realidade da vida. Vamos cantar então?
Irmãos, eu vou pedir você dar a mão na pessoa que está ao teu lado, nós vamos orar uns pelos outros. Perdão aí pela hora um pouco, mas foi um tempo precioso para nós. Deus nos abençoe. Vamos agradecer a Deus. Logo mais, 17h30, 19h30, os nossos cultos. Senhor, nós te louvamos por essa manhã. Muito obrigado. Pai, nós levantamos para adorar o Senhor. E fizemos isso, Senhor, na nossa escola bíblica, aprendendo a Tua palavra. Fizemos isso adorando ao Senhor. Fizemos isso, a Deus, agradecendo ao Senhor pela bênção, a Deus, derramada na vida do nosso ministério com casais, das nossas mensageiras e embaixadores. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê vitória nas nossas lutas, porque o Senhor calca, ó Deus, os pés dos adversos, das adversidades. Em Deus faremos proezas. Ó Deus, que essa confiança permeie, ó Deus, encha, Deus, e dirija os nossos corações em todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus nós oramos. E a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus, que as santas, que as divinas consolações do Espírito Santo, Senhor, esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Todos digam amém. Você vai dar um abraço à pessoa que está ao teu lado, vai abençoar a vida dela e vai desejar para ela um bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus.